Fica a saber que muita gente ficou revoltada contigo por não teres aceito a gravidez da tua filha e a ter expulsado de casa. Que podia eu fazer? Podias não te ter deixado vencer pelos ódios do passado. Ódios do passado? Mas que passado? Um passado onde tu e a tua filha viveram uma situação que explica o que está a acontecer. Mas o que é que eu fiz no passado? Um aborto. Mas eu não me lembro de nenhum aborto. Foi noutra vida. Tu foste impedido de nascer e ela é culpada. Então, mas a minha mãe não me deixou nascer? Foi isso mesmo, mas ela arrependeu-se. E agora será que ela me perdoou o que lhe fiz nesta vida? Sim, ela já te perdoou. Muito boa noite. Este pequeno diálogo mostra algumas temáticas abordadas no livro que vamos apresentar este mês, Vidas na Encruzilhada. E, portanto, foca duas personagens que estão presentes no livro. O diálogo não está assim no livro, não foi transcrito no livro, foi uma adaptação para vos mostrar, portanto, a temática do aborto, das reencarnações e outras temáticas que estão presentes. Vamos, depois, apresentar o livro deste mês. O autor é Arnaldo Carvalhais da Silveira Costeira, nasceu em Lamego, reencarnou numa família numerosa, filho de Dona Manuela e Sr. Arnaldo Costeira. É coronel do Exército Português e tem uma licenciatura em Ciências Militares. Constituiu família no dia 29 de setembro de 1970 com a Dona Teresa Magalhães. Peço desculpa. É 68, não foi 1970. Participou como militar em algumas comissões na Guiné-Bissau durante a Guerra Colonial. Teve a oportunidade de vivenciar momentos que o levaram a refletir em alguns aspectos da vida espiritual. Como militar, participou ativamente no 25 de abril de 74. Foi condecorado pelos serviços prestados. Pai de 5 filhos, reside atualmente em Viseu. Como espírita, em 1976 participou como convidado numa reunião com espíritas com a ideia de abrir um centro espírita oficial e legal na cidade de Viseu. Em 78, impulsionou a criação do Jornal Despertar, policopiado, que passou a veicular as atividades associativas e a ser mandado para as instituições espíritas de todo o país. A 6 de maio de 79, Arnaldo Costeira é eleito presidente da direção da associação, cargo que ainda mantém. Evangelizador na secção da juventude ao lado da sua esposa Teresa Costeira, sendo esta a responsável pelo coro infantil e pela parte cultural. Em 82, ajuda a criar o audicioso projeto Jornal Espírita, que apareceria nas bancas e nas associações de todo o país, com o seu número 0, em novembro de 83, substituindo o velhinho Despertar, que deixou então de ser publicado. Mantém-se diretor deste projeto desde então até à atualidade. Em 82 veio aprovado o curso básico de Espiritismo, Caminhar na Verdade, que criou e passou a ser ministrado na Associação aos Trabalhadores. Em 84 fez a primeira intervenção espírita numa estação televisiva RTP2, marco importantíssimo na explosão de interesse que se verificou com a frequência elevadíssima de pessoas interessadas em saber e conhecer a doutrina espírita. Participou posteriormente em outros programas televisivos, cuja participação contribuiu para a dissipação de alguns mitos em torno da doutrina. Foi responsável durante os anos de 88 e 89 pelo programa de rádio Os Mistérios do Oculto, aos sábados pelas 14 horas e durante 1 hora, com perguntas e respostas em direto, que concitou grande audiência na cidade de Viseu. Em 95 propôs desenvolver um processo junto às autoridades estatais, no sentido de conseguir para a Associação o Estatuto de Utilidade Pública, o que viria a ocorrer durante o mês de maio, com a aprovação por unanimidade da variação de uma decisão no sentido de considerar a Associação Cultural Espiritualista como uma entidade de utilidade pública. Em 96, viu aprovado o curso básico de Espiritismo, apresentado e elaborado por si, que passaria de imediato a ser ministrado aos trabalhadores e, posteriormente, aos frequentadores que se inscrevessem. Em 98, foi eleito presidente da Federação Espírita Portuguesa, lugar que ocupou até março de 2011. Elaborou um processo jurídico contra o Estado português e a Casa Pia de Lisboa para que a FEP pudesse reaver os seus bens móveis e imóveis que lhe foram retirados pelo antigo regime. Representou o país e a Federação em diversos eventos nacionais e internacionais.
Durante todos estes anos, divulgou a doutrina em diversos seminários, palestras, conferências, dinamizando encontros doutrinários de juventude espíritas, convívios da criança espírita. Conseguiu colocar o nome de Allan Kardec numa rua junto à associação e conseguiu que o Governo aprovasse esta instituição espírita como instituição particular de solidariedade social. Sempre dinamizou as atividades da ASCEV, quer no estudo sistematizado, quer na promoção de cursos básicos e outros, bem como orientando o atendimento fraterno, a fluidoterapia, no esclarecimento da doutrina e o trabalho mediúnico, que são atividades prosseguidas na nossa Casa Espírita. Podemos dizer que conseguiu algumas conquistas como Presidente da direção desta Casa. Já pôde realizar 2 congressos nacionais com CESPES, ENGES, entre outros encontros de cariz nacional. Incentivou a vinda ao nosso país de palestrantes como Divaldo Pereira Franco e Raul Teixeira, entre outros, dando-nos a oportunidade de ficarmos a conhecer um pouco de como se vive o espiritismo no país irmão. Tem sido um porta-voz do movimento espírita, levando a mensagem aonde quer que vá. A 30 de abril de 2011, o Núcleo Espírita Rosa dos Ventos de Lessa da Palmeira homenageou-o com o tributo espírita Rosa dos Ventos. A quando da inauguração da Casa da Esperança, no dia 21 de março de 2013, o Sr. Presidente da Câmara de Viseu enalteceu o papel de relevo que o Presidente da nossa Associação tem tido na divulgação da doutrina espírita e nas atividades filantrópicas nas quais participa de forma dedicada. Autor das letras das canções que cantamos durante as palestras de segunda e sexta, autor das obras de temática espírita Vidas na Encruzilhada, Labirintos do ódio, da traição e da dor, Vem comigo, Pensamento, Poder Mental e Mediunidade e Fernando Pessoa no Vulcão dos Preconceitos, doando todos os direitos de autor e dinheiro das vendas à Associação e ao Centro de Acolhimento São João de Brito. Vamos passar a fazer agora uma apresentação da obra. Tem cerca de 220 páginas que descrevem uma história de grande atualidade. Margarida é uma jovem que pertence a uma família rica e socialmente bem instalada. É uma menina sonhadora que encontra no seu caminho um jovem carinhoso a quem se entrega, num amor arrebatador que os lança numa aventura dolorosa. A ingenuidade e o amor resultam numa gravidez. Os preconceitos sociais do pai intolerante exigem um aborto que ela não aceita e por isso foi expulsa de casa. Começa aí o desenrolar impressionante de uma história real e atual, que nos mostra a lei de causa e efeito em sucessivas reencarnações e que envolvem familiares e amigos em acontecimentos que se encadeiam de uma forma surpreendente. É um verdadeiro contributo consolador para todos aqueles que nas encruzilhadas da vida se confrontam com a dor, o sofrimento, o desespero e a violência no lar, apresentando os aspectos doutrinários de forma equilibrada. O prefácio desta obra é da autoria do Espírito Joana de Ângeles, do qual citamos a parte final. Assim pensando, saudamos neste livro mais um brado em favor das vidas em encruzilhadas perigosas das decisões humanas, aguardando o respeito e a oportunidade. O contributo em favor do despertamento das consciências nele contido merece-nos o maior acatamento e consideração, em razão de encontrar-se direcionado às mentes jovens em especial e a todas as outras em geral, alertando-as para o engrandecimento de si mesmas e da sociedade como um todo, dignificando a vida que deve prevalecer acima de qualquer exploração de interesse inconfessável. A Companhia de Arte Espírita Ibris trabalhou o tema desta obra e apresentou a peça no 5º Congresso em Faro, em 2005. Pretendemos divulgar esta obra para que alcance especialmente as pessoas que se encontram na difícil encruzilhada da vida, pois temos a certeza de que estas páginas lhes facultarão a escolha do melhor e mais feliz caminho, que é aquele que favorece a vida. Obrigada pela atenção e pela colaboração. Ofereço aos amigos e familiares este livro espírita e contribua também para o lar do acolhimento. Bom, eu queria pedir desculpa ao autor da obra pelo lapso da data de matrimónio,
Mas ainda bem que temos aqui um espírito ao lado a esclarecer-nos. E queria realçar que, portanto, a escolha desta obra, portanto, foram jovens que escolheram esta obra, que eles leram, gostaram e quiseram partilhar convosco a experiência da leitura e esperemos, temos livros lá em baixo, está lá o Sr. Matos depois a vendê-los. Muito obrigada pela atenção. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Disse também àquele que o convidara: quando deres o jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que vós receberam. Quando deres um festim, convidai para eles os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuírem. Por isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez dos seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes, que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins não deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra, ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos infelizes. Ora, quem não os encontra entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem a recrutar os cegos e estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Iremos comemorar dentro de poucos meses um dia, talvez o pior dia dos últimos séculos, que foi o dia D, o dia mais longo vertido para as telas do cinema. Foi um desembarque da Normandia que teve como consequência, nos primeiros dias, a morte de cerca de 1 milhão de homens. Cerca de 1 milhão de homens. Foi o princípio do fim da Segunda Grande Guerra e passarão este ano 70 anos desse dia que enlutou milhares e milhares de famílias, pais, filhos, esposos, maridos. Ali caíram nos primeiros dias da Grande Batalha. A Segunda Guerra Mundial estará ainda muito longe de ser avaliada em toda a sua extensão. Terão morrido durante a guerra, incluindo os 2 anos de pré-guerra, que foi a Guerra Civil de Espanha, onde cerca de 1 milhão de espanhóis dos 2 lados do combate pereceram. Incluindo esses 2 anos, terão morrido durante a Segunda Guerra Mundial
mais de 25 milhões de homens. E, naturalmente, alguns inocentes, mulheres, crianças e idosos. Não contamos com 6 milhões de judeus que morreram, cerca de 6 milhões, que morreram nos campos de concentração. É evidente que nós podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial não terminou ali, porque, em consequência da partilha da Europa, terão morrido entre 1945 e 1956, no advento dessa figura tenebrosa que foi Stalin, terão morrido cerca de outros 25 milhões. Desta feita, dos povos subjugados do leste. Portanto, nestes 15 anos, 20 anos, podemos mais ou menos contabilizar cerca de 50 milhões. Mas está muito longe de ser avaliado bem aquilo que se passou durante esse período nefasto dos 6 anos da guerra na Europa, e particularmente aquilo que se passou na Alemanha. É consenso, ou foi consenso, ainda não há muito tempo, do apontar o homem suicidou-se, do apontar crimes hediondos a Hitler e aos seus assessores, aos seus subordinados, como Himmler e outros. Mas há aspectos tenebrosos que se esqueceram, que as pessoas esqueceram completamente. Era apanágio do sistema, do regime, eliminar toda e qualquer pessoa ou ser humano que fosse prejudicial ao desenvolvimento económico da Alemanha, ao galgar o poder para dominar a Europa e o mundo. O que quer dizer que os idosos, reformados já, muitos deles doentes, numa altura não se falaria ainda na doença de Alzheimer, do Parkinson, as doenças eram todas mais ou menos agrupadas num tipo de doença, mas os idosos que se mostrassem incapazes de servir o regime eram condenados à morte porque eram imprestáveis. Os deficientes, fossem eles sofrendo de paralisia de qualquer natureza ou de cegueira, que fossem imprestáveis, também eram condenados à morte. As crianças, se suspeitassem também de deficiência, também eram condenadas à morte. Quer dizer, era uma eutanásia imposta. Agora vai-se dizendo que a eutanásia é de livre vontade. E vejamos essa aprovação da lei absolutamente hedionda que foi estender a eutanásia às crianças, como se uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos tivesse capacidade para dizer que quer morrer, que já não pode aguentar mais a doença, que quer morrer. Nós ouvimos na televisão a enfermeira com 30 anos de serviço dizer que nunca tinham ouvido uma criança pedir para morrer, senão antes queixar-se que dói muito ou que está cansada de sofrer. Mas pedir, como ela dizia, pedir para morrer, nunca nenhuma pediu. Entretanto, os homens põem em vigor uma lei que permite que as crianças menores de 12 anos, porque maiores de 12 anos já faziam parte da lei essa aprovação, já estava em vigor, países ditos avançados, ou ditos teoricamente avançados, se permite que uma criança com 6 anos diga que quer morrer, que tem consciência daquilo que diz. Quando nós sabemos que muitas pessoas adultas, e por exemplo, na área das doenças do foro cancerológico ou cancerígeno, se recusam a aceitar que estão em vias de morrer. É muito frequente o doente com câncer, ao aproximar-se progressivamente, a hora, digamos assim, que há uns anos era mais, hoje há muitos cuidados paliativos, há muita forma de aliviar as coisas, mas aqui há uns anos atrás era muito difícil aceitar que estava numa fase terminal. Sempre esperava que houvesse qualquer coisa que mudasse, qualquer medicamento que mudasse. Isto para dizer, aliás, uma enfermeira, exatamente, a propósito desta aprovação da lei da eutanásia para crianças, uma enfermeira dizia que vai ser deste mundo, quando
os mongoloides tiverem que, a pedido dos pais, que já não os aturam, tiverem também que serem condenados a morrer antes do tempo. E quem diz os mongoloides diz todos os deficientes. Aqui há uns anos atrás, talvez 7, 8 anos, veio ao nosso encontro uma mãe com uma criança ao colo. A criança devia ter mais ou menos 1,10 m. 1,10 m. Era uma criança grandinha, embora muito magra, ao colo com a criança. Nós assistimos-la, acompanhámos-la durante um certo tempo e perguntamos um dia, por curiosidade nossa, que idade tem o seu filho? E ela, com os olhos quase com as lágrimas a correr, diz 37 anos. 37 anos. 37 anos que ainda andava ao colo, porque não conseguia andar, porque não conseguia comer sozinha, porque não conseguia fazer as suas necessidades sozinha. 37 anos. Mas era filho. Era filho que ela amava, que ela cuidava com um carinho extraordinário, se calhar com um pouco a ajuda do companheiro. Porque acontece muito, essas coisas acontecem muito, não é? Os companheiros normalmente somos um bocado egoístas e a mulher é para fazer isso mesmo. E dizia esta enfermeira que vai ser deste mundo quando essas crianças deficientes, essas crianças doentes não tiverem mais possibilidades de viver. Pouco tempo que seja. Pouco tempo que seja. Nós vimos agora na televisão um pai em que a esposa estava grávida, ligada às máquinas, há 1 mês e tanto, quase há 2 meses, a tentar chegar à frente, chegar mais tempo, para ver se a criança tinha, se o bebê tinha capacidade de resistir. Tudo indica que há uns 15 dias ou 3 semanas chegou a hora de poder ter feito uma cesariana. Foi feita a cesariana e desligada a máquinas e a senhora faleceu, desencarnou. E o pai dizer, com 900 gramas que pesava o filho, que o meu filho é muito bonito, mas com as lágrimas nos olhos porque tinha perdido a esposa. Então, quer dizer, nada melhor do que não ligar as máquinas. Mas para quê? Se vai ter que morrer, pronto, vamos agora fazer com que ande mais 1 mês, mais 2 meses, para ter capacidade de viver, de ser autónoma, de viver e poder ser numa incubadora, poder ser ajudada a crescer e a viver para a vida. O que vai ser deste mundo quando, por qualquer razão, for considerado que um de nós, porque partiu uma perna, porque ficou sem uma perna, deixou de ser ou de ter valor para a sociedade, foi condenado à morte. Porque é improdutivo, porque não serve a sociedade, porque não serve o economicismo destas sociedades. Entretanto, o grande criminoso que foi Adolf Hitler foi criticado, condenado por fazer isso. Por fazer isso no seu país. Por condenar à morte aqueles que eram inábeis, que eram incapazes de servir a sociedade, incapazes de trabalhar. Então, se não são capazes de trabalhar, se não servem, se não são úteis, matam-se. Já viram? 2 milhões de reformados em Portugal. Quantos estão absolutamente incapazes de... Foram capazes quando tinham os filhos pequenos e se sacrificavam horas e horas e horas para trabalhar, para alimentar os filhos, para cuidar deles, sem escolas, sem creches, sem pré-escolar, sem nada disso. E agora estão lançados em armazéns velhos, à espera de morrerem. Imaginem se houver esse grupo de responsáveis políticos e irresponsáveis, não é? Decretar que estão a ser perigosamente inúteis e que, de repente, defraudam o erário público, gastam as verbas das pessoas que trabalham, não há dinheiro para pagar as pensões, então é melhor condená-los a desaparecerem do mapa, a deixarem a terra. Bom, estamos a um passo, porque já hoje atinge uma dimensão extraordinária o número de idosos que está abandonado, sem que ninguém os ligue, sem que ninguém os cuide, sem que ninguém se preocupe. É preciso abrirmos os olhos para perceber quantos idosos estão nos hospitais abandonados. Estão nos hospitais abandonados. Que às vezes querem dar alta e não têm a quem entregar. Os ex-doentes ou as pessoas que estão
em condições de regressar aos seus lares, de regressar às suas casas. Esta é a sociedade que nós temos. E porquê é que chegamos a este ponto? É claro que nós assistimos hoje a uma certa reação da parte do responsável pela Igreja dominante, no que diz respeito ao Ocidente. Estamos a notar algum enfrentamento. Ouvimos um dia destes dizer que não tem medo de morrer. Que não tem medo de morrer, porque, previsivelmente, aliás, estabeleciam a relação entre o Papa atual e João Paulo I, que morreu, não se sabe bem como, num pontificado que demorou quase 2 meses, é que lá chegou. Mas ele dizia, não tem medo de morrer. Embora acho que continue a fazer a sua comida, não vá haver para aí alguma desinteria. Não é? Mas nós estamos a ver que o mundo chegou a um ponto que não pode mais viver como vivia até aqui há 2 ou 3 anos atrás. Não pode mais viver. Mas não é por causa do dinheiro, não. É verdade que nós nos habituamos a gastar mais do que aquilo que a gente ganhava. É verdade. Ninguém pode negar isso. E agora custa, porque nós habituamos a um determinado nível de vida e agora custa. Custa prescindir de coisas que a gente se habituou a abusar, a usar e a abusar. Mas o problema não está aí. O problema está na desfaçatez de imoralidade que atravessa toda a sociedade. Imoralidade. Não é possível. Ai, coitadinhos, sofrem. É verdade. E eu falo e tenho experiência própria disso. A medicina tem recursos para neutralizar a dor física. Não tem recursos para neutralizar a dor moral. Não tem recursos. A medicina tem recursos para tirar as dores físicas dos doentes. Tem recursos. O que não tem recursos é para tirar as dores morais, a solidão, a angústia, o desespero, a tristeza, a revolta. A revolta de muitos que deram tudo e que agora veem aqueles a quem deram tudo não terem nada para lhes dar. Então é esta falta de Deus na nossa vida que é responsável por toda esta crise, que se chama crise, mas que de crise, por mais que a gente procure resolver, por mais que possa aumentar os salários, as pensões, essa coisa toda, não vai resolver. Não vai resolver. Enquanto se mantiver esta loucura de desrespeito pelos direitos do homem, de desrespeito pelos direitos da criança. Era bom. Não é que se pusessem a pagar bolsas de investigação e mais bolsas de investigação e mais não sei quantas dezenas de milhares de bolsas de investigação, que se denominasse uma equipa, um conjunto de cientistas e investigadores que fossem em busca da solução destes problemas gravíssimos, que fossem em busca da solução dos problemas do foro cancerológico, do foro oncológico, e que parece que preocupa muito mais os olhos de quem vê do que os sentidos de quem passa. Mas isso nós não vemos. Nós vemos 11 mil ou 12 mil investigadores em Portugal, mas fazerem o quê? Quando vem a gripe das aves, a gripe dos porcos, a gripe dos suínos, a gripe dos o que for, e não se encontra a solução. E não há respostas dos investigadores. Embora tenhamos que reconhecer que há uns quantos investigadores a fazer um papel extraordinário, até no domínio da investigação oncológica. Mas não há. E porquê é que não há? Porque nós hoje assistimos à criação dos empregos, não é propriamente dos lugares de investigação. Vamos ver quem vai para a medicina. Quem vai para a medicina? Os alunos de 18,5 para cima. E vão para a medicina porquê? Porque têm inclinações para a medicina, porque têm um espírito entranhado no seu consciente, aquele querer salvar vidas, querer acompanhar quem sofre. Não. Não. A maior parte é exatamente para atingir patamares de situação social elevados, de grandes lucros e pouco mais. E pouco mais. É fácil ir a um compêndio qualquer de doenças, para esta doença, este medicamento. Já há programas de informática.
Já há problemas de informática, a gente mete o computador, dói-lhe as costas, dói-lhe a cabeça, dói-lhe aqui, dói-lhe lá, enter, e sai do outro lado uma gripe asiática, toma lá estes comprimidos, aqueles comprimidos. Eu tenho um programa desses. O problema é que às vezes os sintomas não correspondem à realidade. Mesmo nós queixamos de dores aqui ou dores acolá, e são dores reflexas. Não tem nada a ver com a dor localizada que nós sentimos. E, portanto, basta um pequeno erro de localização da dor para já não dar certo. Então tem que haver uma perspicácia, tem que haver um sentido de missão, tem que haver alguma coisa que olhe o problema do humano e não o problema do lucro, o problema profissional. Agora não posso, passo muito bem, vá para o hospital que agora não posso atender. Ora, é esta distância de Deus, é esta distância dos preceitos cristãos, religiosos, no sentido geral, como queiramos, que é responsável pela crise. O salve-se quem puder, o quanto mais lucro melhor, a ambição desmedida, é a falta de Deus na vida, é a falta de um sentido espiritual da vida. E, portanto, nós desconhecemos que somos espíritos eternos. Há aí um grupo de médicos que diz que sim senhor e tal, que usa uma técnica, uma terapia de regressão de memória, que vai a vidas passadas, que encontra causas e mais não sei o quê, que tem a ver com os efeitos de hoje. Há aí uns qualquer. E há outros que dizem, não, o que é isso? É tudo matéria. Embora hipocritamente, não é? Vão de mãos postas ao domingo ver se fazem as pazes com Deus, para ver se não são, de alguma forma, julgados pelo seu distanciamento da realidade e pelo seu distanciamento do amor ao próximo. Mas não há dúvida que o que acontece hoje é isso. É um distanciamento das coisas reais. Há uns quantos que dizem, e é verdade, nós já vivemos antes. Nós já vivemos antes. É mais do que real hoje saber-se que nessas técnicas que usa a psiquiatria, ou que usam os adeptos da psicologia, ou os seguidores da psicologia, é mais do que evidente que a marcha, que o regresso a vidas passadas é uma realidade. Mas há uns que dizem que não. Mas porquê é que as minorias ruidosas vão ter sempre razão? Mas porquê é que vão ter sempre razão? Porquê é que a gente não coloca as minorias ruidosas no seu lugar? São minorias ruidosas. Tem direito a existir? Tem direito à asneira, tanto que não. O direito à asneira é um direito. Agora, quem acha que aquilo é asneira não pode deixar-se agora dominar pela asneira só porque são ruidosos e falam na comunicação social às horas de ponta. Nós temos que analisar as coisas com realismo. É verdade que há causas anteriores à vida. Dizem os cientistas. O Espiritismo já diz há 150 anos, e o cristianismo há 160 anos, e o cristianismo há 2000 anos. O espírito é como o vento. Sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem. Jesus, 2000 anos. E aqueles que vão de mãos postas ao fim de semana, todos, não sei quantos, todos cheios de fé, não entendem daquilo que ele disse. O espírito existe antes da vida. Sopra, nasce onde quer. Sopra onde quer. Mas é de acordo com o seu merecimento. E por isso é que há grandes luminares, grandes falhados na história, de grandes investigadores que não foram por diante, que não levaram por diante as suas tarefas, que nascem em antros miseráveis. Porque são aqueles que escolheram. Como fizeres, acharás. Ninguém nasce. Pois todos nós queremos ser ricos, saudáveis, etc. Mas cada um nasce onde merece nascer. E por isso vemos a revolta de muita gente miserável, porque está a recordar, porque tem nos resquícios do seu íntimo, do seu subconsciente, do seu inconsciente, essa lembrança que não pode voltar atrás, embora queira. Embora queira. Então nós somos aquilo que éramos, ninguém muda assim de um dia para o outro. Nós temos os defeitos, temos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, de estar, porque já éramos assim antes. Sopramos neste corpo agora para sofrer as injunções dos erros do passado. Porque a cada um será dado segundo as suas obras. Não é segundo as obras que eu fiz, eu aconteci, deixei de fazer. Isso é léria. Isso é léria, ninguém engana a sua consciência. E é perante a nossa consciência, que é Deus em nós, que nós vamos responder. E ninguém pode merecer aquilo que não fez por merecer.
Ninguém pode merecer. E, portanto, é verdade que há doenças, enfim, quer dizer, quase primárias, crianças a morrerem com cancro por tenra idade. Mas são consequências dos erros do passado. São consequências dos erros do passado. Aqui há uns anos atrás, eu tinha já contei talvez isto, mas eu tinha uma ansiedade muito grande de falar com um avô meu, que por acaso até tinha desencarnado, quando eu tinha 3 anos. Aliás, o funeral, eu tinha 3 anos e 2 meses, porque foi em junho o funeral. E quem quiser fazer contas que faça, que eu não tenho aqui a máquina de calcular. Mas tinha uma certa, porque me habituei desde criança, ou me habituaram a pedir pela alma deste, o outro irmão pedia pela alma daquele, o outro irmão pedia pela alma do outro. E então aquilo foi o que eu fui habituado a pedir pela sua alminha e tal. E pronto. E quando eu passei a ser espírita, não é? Depois de ser umas dezenas de anos ainda católico, era uma ansiedade que eu tinha a falar com ele. E os espíritos, que eram amigos, diziam assim, não podes. Eu ficava assim cá com uma coisa assim, não posso. Mas porquê? Porque eu via tantas pessoas às vezes, não podiam, é verdade, falar com familiares que eu assistia nas reuniões, etc. E lá vinha este e tal, e eles conheciam, é fulano, é Beltrano. E eles diziam assim, bolas, então eu sou espírita, eu dedico, não posso, não podes. Mas porquê? Não seres curioso. Agora as pessoas chegam aqui de repente já querem falar com tudo, que é para ver se dizem onde é que deixaram um voltador, onde é que deixaram um anel daqui, onde é que têm algumas moedas guardadas no meio das pedras, etc. Ou se vão casar, se vão ser ricos, ou se vão ser felizes, ou se vão ter enfim. Mas eu levei aquela tabela e disse, não seja curioso, porque enquanto fores curioso, nunca sabes nada. Eu calei-me e disse assim, é um castigo. É uma prova, não é? Eu devia dizer assim, ora, se dizes que não pode, porque alguma razão deve haver que não pode, razão que eu não posso saber. Então, calei-me, nunca mais perguntei nada, até que um dia, sem eu esperar, manifestou-se uma entidade assim claramente. Não me conheces. Eu fiz uma memorização rápida. Aquele espírito não pode, que eu já falei com ele. Aquele espírito também não pode, que também não é assim. Também não se manifesta assim este e tal. Eu digo, não. Andaste tanto tempo a pedir para falar comigo, agora que eu venho, tu não me conheces. Agora digo assim, agora é que vou ter que saber a verdade. Porque é que eu não podia falar consigo? Não podias falar comigo porque eu estava reencarnado. Agora, faça a doutrina aquilo que nos ensina a doutrina, porque com certeza que a reencarnação pode ocorrer uma situação normal, ou pode ocorrer, também é normal, mas aparentemente anormal. Vamos supor, eu descuidei-me da minha saúde, descuidei-me dos cuidados que devia ter, cuidados alimentares, cuidados de alimentação, e em vez de, como aconteceu com o André Luís, por exemplo, em vez de viver 70 anos, viveu 55, por exemplo. Isso diz a doutrina que é uma dívida que nós ficamos a ter com a lei, com Deus. Porque nós fugimos da vida ao ralenti, ou sem ser ao ralenti, não é? Fugimos da vida antes de chegar a hora. Nós todos temos uma hora de chegada onde cessa o compromisso que assumimos na reencarnação, que fomos autorizados a ter. Pois bem, foi muito claro, eu estava reencarnado, então mas já desencarnou? Já. Porque eu fiquei a dever na outra vida, eu sabia mais ou menos a situação, fiquei a dever 19 anos. Antecipei a minha morte por imprevidência, 19 anos, e tive que voltar à Terra para os pagar. Então e agora? Agora já paguei. Poderei voltar agora sem essa marca de ter que só estar os anos que eu devo à vida. Porque agora já paguei, agora vou fazer uma vida normal. E já voltou. E já reencarnou. Portanto, isto é para dizer que se a criança morre com 5 anos, com 6 anos,
porque não cometeu nenhum crime, não fez nenhuma maldade, não desrespeitou o seu corpo, não ganhou uma doença por culpa própria. É o pagamento de uma dívida que estava perante a lei. Mas vêm 4 jovens que eu conheci, há muitos anos. 4 jovens iam num carro, o carro despistou-se, houve um acidente. Ele ia atrás, no banco do lado direito, não era o condutor, não era o que é ao lado do condutor, mas ia atrás sozinho, foi o único que morreu. Foi o único que morreu, os outros ficaram bem, sem qualquer problema. Era uma dívida, era o fim, era o pagamento de uma dívida contraída antes. Quantas irmãs querem ter filhos e não podem? Porquê? Eles perguntam, mas eu quero ter e não posso. Há tanta gente que pode ter e não quer. Mas agora quer ter e não pode, porque quando podia ter, não quis. E como não quis, não tem agora o direito que quer de ter. Ou melhor, tem que passar por essa dificuldade, por essa ansiedade, por essa angústia de querer uma coisa e não poder. Mas isso não é, digamos assim, irreversível. É reversível. A história do Vidas na Encruzilhada fala um pouco disso. É reversível. O aborto tem consequências, ou agora já ou para a próxima. E pode ter consequências com o próprio querer nascer de novo e não poder. Encontrar uma mãe ou uns pais que não queiram e provocam a expulsão e provocam o aborto. E não vai nascer. Fez e agora é sujeito àquilo que fez. Portanto, nós temos que analisar as coisas à face da lei justa e sábia, até para que nós tenhamos o cuidado de não desrespeitar a lei. Porque a lei não é mutável. Não é como aqui a gente tem, não é? Agora está cá este partido e faz uma lei. E o outro diz logo, mas quando eu for para aí, apago a lei, arrisco a lei. Não é assim, não. A lei de Deus é determinante e não muda. E não muda ao sabor das nossas conveniências, da nossa vontade. Não muda. Se eu fiz, tenho que pagar. Fazer mal, não matar ou causar outro dano no corpo, não. Mas vejam a abrangência desta normativo do decálogo. Não matar ou causar outro dano. No corpo ou na alma. A si ou ao próximo. Abarca tudo. A inveja, o ciúme, o rancor, a raiva, a maldade, os maus pensamentos, agem ao nível do corpo. Pode ter reflexos no corpo, mas agem ao nível do espírito. É ao nível do espírito, quando a gente se sente angustiado, quando se sente desesperado, quando se sente na solidão, quando se sente nessas coisas, é no corpo? Não. Então eu não posso provocar no outro nenhuma situação dessas, de desprezo, de abandono. Vejam quantas criaturas andam enganadas, vão para a borga, vão para as discotecas, vão para aqui, para lá, e depois deixam em casa a família. Sem cuidarem de se ficam bem, se ficam mal, se precisam de um copo de água, se não precisam de um copo de água, se caíram, partiram uma perna, se não partiram uma perna. Estão-se nas tintas. Isso tem consequências. Certamente, quem está a passar por isso, pois é um merecimento, é um resgate. Se aceitar esse resgate, vai se libertar. Se revoltar e fizer, não é? É quase como uma discussão. Se responder à discussão, ele faz que anda, mas não anda. Quer dizer, por um lado pagou, por outro lado criou de novo outra dívida. Agora, quem provoca essas dívidas, cuide-se, vai ter que passar por isso. Mas é que vai ter que passar por isso. É uma forma inexorável. Não adianta nada cunhas, não adianta nada pedidos, nem promessas, nem nada disso. Não adianta. Então é esta situação que a gente tem que abrir os olhos para ela. O que é que eu poderei ter feito? O que é que eu, nesta vida, ou antes, para passar aquilo que eu estou a passar? O que é que eu terei feito? E olha, não há cá desculpas para ninguém. Não há cá isenções para ninguém. Não há. E não há juros para ninguém. Cada um paga segundo as suas obras. Mas paga, disse Jesus, até ao último centil. Paga até ao último centil. Não há outra volta a dar. Então a gente tem que perceber quais serão as razões porque se está a pagar.
porque se está a sofrer, porque se está a ter dificuldades, porque é que se está a passar por aquilo que se está a passar. Nós, há 30, há 40 ou 50 anos, nós vemos alguma preocupação de cariz espiritual nas pessoas. Nós vemos alguma preocupação de procura, de busca do porquê das coisas. E Jesus falou, afinal, que só a verdade nos ajudaria a libertar. Quem é que quer saber da verdade? Ainda não há muito tempo, enquanto falávamos, explicando estas coisas, havia aqui pessoas a jogarem lá essas coisas, essas conversas agora que passa-se o dedo e aquilo anda tudo a correr, jogar os póqueres, jogar essa coisa, em pleno salão. Para depois, passado meia hora, virem à sala de trabalho para receber o quê? Para receber o quê? Há necessidade da gente parar um bocadinho e pensar. Pensar em todos os aspectos. Qual é a nossa vida familiar? Como é que é a vida familiar? Porque a mulher dá-me cabo da cabeça. E vice-versa. Porquê? O que é que eu tenho que fazer para estabelecer harmonia, equilíbrio e paz? O que é que a gente quer senão paz? Então, mas a gente quer paz e não faz nada por isso? Só quer que os outros se subjuguem, se subordinem à nossa vontade. Isso é que é paz? Não é paz, uma paz podre. Em qualquer altura vai rebentar. Em qualquer altura vai rebentar. Eu contei aqui, vou contar outra vez, vou lembrar. Um caso de uma família aqui da nossa terra. Já desencarnaram os dois, aqui há uns anos. E eu conto por causa disso. Mas é um casal já idosos, talvez na casa dos 60 anos, por aí. 60 anos. E o safado, é assim que nós temos que chamar, não é? O safado dormia com uma faca debaixo, aquela faca de matar porcos, uma faca debaixo da almofada. E dizia assim para ela sempre que se deitava: se tu fugires ou quiseres fazer alguma coisa, eu mato-te. A mulher ficava em pânico ali, sempre com a faca na travesseira, que até podia dar uma coisa qualquer na cabeça, e ele limpá-la. A gente não sabe em que condições é que se dão esses crimes, que às vezes são noticiados na imprensa. E andou naquilo, mas Deus escreve direito por linhas tortas. E a justiça funciona sempre. Às vezes é que tem uma ansiedade que a justiça funcione quando a gente quer. E vai daí, ao fim de um certo tempo, não é? Ele teve um ABC que não foi D, não é? Foi só um ABC. Podia ser um ABCD, olha. Eu disse, se ele morresse, que é o D, né? Se ele morresse era a sorte. Nem sempre. Nem sempre a morte de alguém é a sorte. Porque a pessoa morre, mas não sabe. Não um ataque cardíaco morreu. Não, é assim, quer dizer, morreu, eu morri, ainda bem, estou arrependido, meu Deus perdoa-me, dá-me uma vida falauteada, Não é assim. Não dá conta do que aconteceu. Continua na mesma com a faca, só que agora não pode enterrar a faca de uma forma física. Mas morreu, lá tem a faca na mesma na mão. Embora às vezes faça aquelas coisas, mas não mata, porque a matéria, nas mãos do espírito, não age como a gente julga. Então o homem deu-lhe um ABC. E um ABC ficou tetraplégico. Um palavrão que quer dizer, não é paraplégico. É mais do que isso. Então, do pescoço para baixo, 0. Não mexia nada. Só mexia a cabeça e só corriam as lágrimas. Porque a partir daquele momento, ele tinha que comer e não tinha quem lhe desse de comer. Tinha que se mudar, não tinha quem o mudasse. Tinha que se levantar ou deitar na cama, não tinha quem o deitasse. E aquela mulher, mesmo depois de passar 30 anos de inferno, teve que se condoer daquele ser que era um farrapo humano, que olhava para ela e as lágrimas corriam, como que a pedir-lhe por misericórdia. E ela teve 4 anos a tratar dele. 4 anos. Dizer assim, 4 anos, andava lá para um hospital, fique para aí que não há ninguém que o tome conta dele. Podia fazer uma coisa dessas. Mas se não aguentou ali fino 4 anos. E vou-lhes dizer uma coisa. Foi a sorte dele que aprendeu a dobrar a serviço, que aprendeu a dobrar o seu orgulho, que aprendeu a não mandar e a pedir. Porque há muita gente que precisava de aprender a pedir.
e só sabe mandar. Chega-me aí isso, chega-me aí aquilo. Olha, faça favor, pode-me chegar aí um copo d'água. Chega-me aí um copo d'água. E se não chega, vai logo uma coisa para o ar, uma panela, etc. Há pessoas que não... Quer dizer, para chegar a este livro, chamam alguém para chegar o livro. Tem ali a garrafa de água e o copo, é preciso alguém vir para pôr a água no copo. Porque não sou capaz de pegar na jarra e pôr a água no copo. É uma forma de ser. E as pessoas que assim são, melhor mudarem. Porque pode chegar uma hora que não tenham ninguém, mas é que ninguém que seja capaz de chegar a água à boca seca. Então, aquela mulher saldou dívidas de onde? Mas ela foi uma desgraçada, mas saldou dívidas do passado. Porque quando as coisas não estão no presente, então estão antes do presente, estão no passado. E Jesus falou que o Espírito é como o vento. Importa nascer de novo. Nós estamos nascidos de novo. Na carne, mas nem por isso nós nascemos de novo em espírito. Nós não mudamos nada. Nós não nascemos em espírito, nós nascemos em corpo físico. E estamos a perder tempo. E estamos a adiar a nossa mudança, a nossa modificação. Então chegou a hora. Chegou a hora de abrirmos os olhos e de ponderarmos. Eu vou lá ao centro, tiro uma dúzia de espíritos e eu fico logo bem. Não adianta tirar espíritos, vem outros. Vem outros, enquanto a gente não mudar. Eu às vezes dou esta imagem. Nós podemos ter um bando de moscas na porta. Chegar no Shell Talks, ou estas coisas agora que já são mais modernas, né, digitais, e as moscas, caem todas. E no dia seguinte abrimos a porta e está outro rancho de moscas. Porque o problema não é das moscas. O problema é do lixo. Não é das moscas. Se não houver lixo, não há moscas. Se não houver lixo em nós, os espíritos não nos agarram, não nos perturbam, não nos rodeiam. Porque nós acabamos por ter força moral que lhes impõe a distância, que os marca à distância. E eles não se aproximam. Agora, fazemos alguma coisa por isso? Não. Isso é melhor ir à farmácia e comprar um medicamento. Não é tratar de evitar a doença. Quando ela vier, a gente vai comprar os medicamentos. Não é? É preciso tratar de manter a doença longe. E quando se trata da doença espiritual, é preciso manter longe aqueles que nos causam mal-estar, que nos causam insónias, que nos causam perturbação, que nos causam nervosismo e que desregulam completamente, às vezes, a nossa maneira de estar e de ser na vida. É esta a necessidade urgente que nós temos. Dar uma volta à nossa vida. Também na parte material já tivemos que a dar, não é? Fruto de várias circunstâncias. Mas agora é urgente dar à nossa vida espiritual. Somos espíritos. E olhem, muitos dos nossos familiares que morreram sem saber, andam connosco. Às vezes sem saber o que é que andam a fazer. O que quer dizer que nós, se não soubermos, vamos partir e vamos continuar igual, a fazer a mesma coisa. A fazer a mesma coisa. Antes que sejamos apanhados por hordas tremendas das trevas que nos vão certamente cercear e que nos vão tirar de esforço e vingar-se. Então vamos refletir sobre isto. É urgente que a sociedade mude. Esta coisa que agora aconteceu, como falamos da eutanásia, é igual àquilo que fazia Hitler. Não há diferença nenhuma. E há muita gente que está a dar razão àquele ser absolutamente ignóbil que protagonizou das maiores matanças que a humanidade assistiu nas eras modernas. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes.
Vamos aguardar um bocadinho até que os nossos meninos possam acompanhar-nos na continuação dos nossos trabalhos. Não sei se já chamaram o seu nome. Já. Dá um salto. Pensas bem ou não? Oh
Queremos lembrar, a partir de agora, todos aqueles que sofrem, todos os nossos companheiros, todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, mas também os inimigos que sofrem. O sofrimento é uma onda que alastra pelo mundo, por todos os lados, em todos os cantos, em todas as portas até. E este momento, Senhor, é aquele em que nos lembramos desses nossos irmãos que sofrem. É um momento em que os recordando, em que lhe endereçando um pensamento de paz, de bem-estar, uma oração sincera, irradiamos de nós próprios aquilo que são as vibrações que o mundo espiritual bom vem ao nosso encontro recolher, derramando depois, mais tarde, no momento próprio, por esses, por um lado e por outro, vegetam as agruras das dificuldades, pelos espinhos que lhes são lançados, por situações certamente geradas que agora têm que passar. É um momento, Senhor, em que lembramos muitos deles que nas camas dos hospitais, nos horrores da guerra, nos cantos afastados da sociedade, no isolamento, na solidão, passando fome, passando frio. Aqueles que se afastaram ou que estão afastados da sociedade, da família, todos eles invadidos pela solidão, pelo desespero, pela falta de vivência, pela vontade de partirem, porque não sabem que a vida continua. Todos eles lembramos e para eles lançamos um pouco daquilo que é a nossa paz, Senhor. Leva, que os meus amigos recolham, que recolham o pouco que sabemos dar, mas é aquilo que podemos, Senhor. Mas Tu podes multiplicar, multiplica, e que eles, no momento próprio, possam receber aquilo que estiver no seu merecimento.
A partir deste momento, nós saudamos de novo os nossos telespectadores da TV Espírita. Cá os esperamos para uma próxima oportunidade, na próxima segunda-feira. Desejamos que tenham recebido uma boa audição e uma boa visualização. Bem-ajam por tudo e nós vamos continuar com os nossos trabalhos.